palavra de Deus para nós hoje está no Salmo de número 116. Palavra de Deus, Salmo de número 116. Amo o Senhor porque Ele me ouve, a minha voz e as minhas súplicas, porque inclinou para mim os seus ouvidos, invocá-lo-ei enquanto eu viver. Laços de morte me cercaram, e angústias do inferno se apoderaram de mim. Caí em tribulação e tristeza. Então invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra-me a alma. Compassivo e justo é o Senhor. Nosso Deus é misericordioso. O Senhor vela pelos simples. Achava-me prostrado e Ele me salvou. Volta, ó minha alma, ao seu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para contigo. Pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas dos meus olhos, da queda dos meus pés. Andarei na presença do Senhor na terra dos viventes. Eu cria, ainda que disse, estive sobremodo aflito. Eu disse na minha perturbação, todo homem é mentiroso. Que darei ao Senhor por seus benefícios para comigo? Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o povo. Preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Senhor, deveras sou teu servo, filho da tua serva. Quebraste as minhas cadeias. Oferecer-te-ei sacrifícios de ações de graças, e invocarei o nome do Senhor, cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo, nos átrios da casa do Senhor, no meio de ti, ó Jerusalém. Aleluia. Meu Deus, obrigado pela tua palavra, podemos abri-la, meditar nela, Senhor. Obrigado porque a tua palavra é a verdade, e nos ensina o caminho a seguir, nos dá condições de vivermos o tempo presente, na orientação e na iluminação do teu Santo Espírito, na certeza da inspiração da mesma, chegando até nós para nos dar reservatório necessário para a nossa caminhada até a glória, Senhor, de onde o Senhor nos convocou para estarmos contigo eternamente. Obrigado por essa certeza que vem ao nosso coração, a lê-la, que ela fique em nosso coração sempre, como aquilo, Senhor, que pode nos conduzir em caminho certo aqui na terra. Obrigado, Senhor, por esse reservatório de verdade. Em nome de Jesus, amém. Queridos, Deus nos salva constantemente. Deus não simplesmente providenciou para nós uma vida eterna, mas Ele está conosco sempre. A vida eterna já é uma certeza para todos nós. Nós já temos a Jesus Cristo como o nosso único e suficiente Salvador. Isso não vai mudar nunca. Você vai passar um tempo aqui na terra e essa convicção vai conduzi-lo à eternidade, à glória, à presença de Deus. Isso não muda de maneira alguma. Aquilo que Deus fez definitivamente na cruz por nós, nos dando o caminho da salvação, e deste já desfrutamos. Mas Deus nos salva constantemente. Deus está nos salvando hoje. Deus providenciou a sua salvação para nós nesta manhã. Ele nos dá a visão plena dessa salvação, tão quanto Ele nos trouxe até a sua casa, para testemunharmos e declararmos essa salvação que recebemos de Deus. E Ele nos buscou em nossos lares, no seu Santo Espírito, nos arrumamos para chegar até aqui, para estar com os nossos irmãos, para adorá-lo, louvá-lo. Diz o Salmo, oferecer-te-ei sacrifícios e ações de graças, invocarei o nome do Senhor, cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. E Deus, na sua
obra salvadora nos buscou nesse dia, e esse foi um ato salvífico de Deus, trazendo-nos para o meio da congregação, da presença de todo o povo. Estamos aqui ofertando ao Senhor sacrifícios de louvor e de adoração. Estamos aqui recebendo da sua palavra. Deus nos salva constantemente. Isso Ele faz dentro do seu tempo. E faz isso dentro da nossa realidade, mas dentro do seu tempo. E o tempo de Deus é diferente do nosso tempo. O tempo de Deus, em suma, passado, presente e futuro, em uma mesma realidade. Por isso Deus é o Deus que nos salva, porque tempo para Ele é algo real, eterno e único. Tempo para nós é olharmos no relógio e falarmos: nossa, esse sermão está demorando, né? Esse é o tempo para nós. Mas tempo para Ele não há demora, não há atraso. Ninguém chega antes ou depois de nenhum lugar. Deus sabe exatamente o que Ele tem preparado para aqueles que o amam. Mas o tempo tem suas variantes, e aqui eu queria rapidamente falar com os irmãos de 3 variantes. A primeira variante está no verso 3, é o tempo do sofrimento. Esse tempo ninguém gosta. Segundo é o tempo do livramento, verso de número 8. Terceiro é o tempo da gratidão, verso de número 12. Eu queria que você, a graça salvadora de Deus age constantemente. Já agiu nesta manhã nos buscando para vir à igreja. Estamos aqui com os nossos irmãos em culto de louvor, adoração, festejando a presença de Cristo Jesus em nosso meio. Mas há alguns tempos específicos. Nesse salmo, o salmista vai falar de 3 tempos. O primeiro tempo é o tempo do sofrimento. Ó Senhor compassivo, justo e misericordioso, livra-me, volta minha alma a teu sossego. Deus é generoso para contigo. O tempo do sofrimento, querido, traz no seu interior laços de morte e angústias do inferno. Eu quero dizer para você que você não está na glória ainda. E os laços de morte e as angústias do inferno podem acometê-lo, a cada um de nós. A intervenção do imperfeito pode nos atingir nesse tempo presente. E este é um tempo de sofrimento. Você vê que as pessoas estão sofrendo, ou você mesmo sofrer as consequências do inferno, que presente está, e silenciar o pecado que tenazmente nos assedia. Existe um tempo, e esse tempo é um tempo de sofrimento. A possibilidade de que nós passemos por tribulação e por tristeza. E diz o salmista: caí em tribulação e em tristeza. Isso é possível? Não, será que eu perdi a presença de Deus comigo? Será que o Espírito Santo me abandonou? Não, queridos, não existe nenhuma possibilidade que tal aconteça, mas este é um tempo de sofrimento, que eu e você temos que passar, por consequência, até para nós lembrarmos que este não é o nosso lugar. Nós estamos passando algum tempo aqui, mas o nosso lugar é na presença de Deus e na glória com o Senhor. E constantemente o tempo de sofrimento tira o nosso sono, tira a nossa paz, tira a nossa alimentação, tira a nossa saúde mental, tira a nossa saúde física, e você há de passar por ele, porque nesse tempo de sofrimento, diz o verso de número 6, achava-me prostrado
e Ele me salvou. Percebam que essa salvação que temos na graça de Deus para a eternidade, ela nos atinge. E o primeiro tempo é o tempo do sofrimento. Ah, pastor, depois que eu virei crente, eu comecei a sofrer. Antes eu não sofria. Pois é, exatamente isso. Essa é a realidade. Depois que você recebeu a Cristo Jesus como Senhor e Salvador, o tempo de sofrimento fez você reconhecer que nós estamos num estado imperfeito. E que quando, porém, vier o que é perfeito, o que é em parte será aniquilado. E somente em Cristo Jesus, tal situação possível é. Segundo lugar, é o tempo do livramento. É Deus agindo. Verso de número 8. Veja lá na sua Bíblia, verso de número 8. É o tempo do livramento. Pois livraste da morte a minha alma. Veja, você está vivo, porque esse é tempo de livramento. Haverá tempo que não será mais, e você será contado na glória. Deus livrou-o nesta manhã, e você conseguiu chegar até a igreja. Pois livraste da morte a minha alma, da lágrima aos meus olhos. O sofrimento traz tal peso, mas o livramento vem de Deus, e Ele nos socorre. O Espírito Santo nos consola. O Espírito Santo está conosco, o Espírito Santo está operando, e por pior que seja a cena, o tempo de livramento vai chegar. Por mais difícil que seja a situação, o tempo de livramento vai conduzir a sua vida até que você lá chegue na glória eterna. Pois livraste da morte a minha alma, da lágrima aos meus olhos e da queda aos meus pés. E o Pai traz perdão, porque todo aquele que se arrepende e confessa, o recebe. Os seus pés são conservados íntegros, a sua caminhada continua reta. Apesar de pecadores, há conserto, e Deus nos salva na possibilidade da restauração, através de Cristo Jesus, da sua cruz, do sangue derramado. Pois livraste, este é um tempo de livramento. Você está vivo, você está louvando a Deus, e o seu caminho está reto em direção a Ele. Pois Deus nos livrou, e nesta manhã aqui chegamos. Terceiro lugar, é um tempo de gratidão, verso de número 12, né? E esse é muito usado para falar sobre data de aniversário. O que a gente vai dar porque a gente ainda está vivo? Mas ele vai um pouco mais longe. Que darei ao Senhor por seus benefícios para comigo? Essa é uma pergunta constante. Como eu posso agradecer a Deus? E esse tempo de gratidão, assim como Deus tem um tempo eterno, esse tempo de gratidão também é constante. E nesta manhã agradecemos porque ainda estamos vivos. E nesta manhã agradecemos porque temos uma igreja, um grupo de irmãos para estarmos juntos. Nesta manhã agradecemos a Deus porque Deus nos socorreu nesse dia. Que darei ao Senhor? Que gratidão tenho? Tomarei o cálice da salvação, e o cálice é tipificado simbolicamente como aquilo que traz bênção e traz maldição, traz conserto ou traz a ira de Deus. Tomarei o cálice da salvação, o cálice da graça. Eu não abrirei mão do cálice da graça. Por maior que seja a ira de Deus, ela já foi sucumbida pelo cálice da graça. E eu vou colocar nas minhas mãos o cálice da graça, e vou bebê-la, e vou sorver esse sangue derramado. E assim fazemos periodicamente, para nos lembrar. Se há uma forma de agradecermos a Deus, é receber de coração grato aquilo que Ele fez por nós, a obra salvífica. Tomarei o cálice da bênção, olharei para a cruz, a comunhão com o sangue de Cristo, a participação do pão, na certeza de que quando eu invoquei o Senhor,
o Senhor veio até mim. E a declaração do Salmo é: amo ao Senhor. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Termino, queridos, o tempo do sofrimento, Deus nos consola na sua esperança. Vivemos com base na esperança da glória de Deus. O tempo de livramento, Deus nos protege com a sua graça. Pela graça sois salvos. Ninguém pode salvá-lo. Isso não vem de você. Isso é um presente de Deus. E nada do que você faça colherá a salvação. Somente Deus graciosamente nos busca. E o tempo de gratidão, Deus nos responde com a sua misericórdia. Ele olha para corações gratos e diz: olha que bom que eles respondem no mesmo tom que o meu Santo Espírito o dá. Preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Você acredita nisso? Preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Olha essa dimensão hoje. Para de viver as coisas que vão passar. Comece a viver para amar mais a Deus, para aguardar a eternidade, para olhar para as coisas do alto. Ame a Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Para de pastar naquilo que o mundo oferece e comece a comer daquilo que Deus tem de melhor para você, meu querido. O tempo vai passar e você vai morrer, assim como eu. Nós não ficaremos aqui, por pior que seja a tribulação e a tristeza. Esse é um tempo de louvor e adoração. O nosso lugar não é este. O nosso lugar é na glória. Pare de olhar para os sepulcros e comece a olhar para a glória de Deus. Pare de andar em direção ao cemitério e comece a andar em direção à ressurreição de Cristo Jesus. E diz a palavra de Deus que muitos corpos de santos que ali dormiam levantaram e chegaram diante de Jerusalém e falaram: Jesus Cristo ressuscitou e nós ressuscitamos com eles. Quanto mais a dimensão do mundo pressioná-lo com tribulações e tristezas, mais a glória de Deus e a salvação de Deus nos atinja. Que Deus abençoe a sua palavra. Amém, irmãos.